Bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 18/6, nós vamos dar continuidade ao nosso tema da semana, saúde emocional e mental no empreendedorismo. E hoje, com o subtema fortalecendo a resiliência emocional no empreendedorismo, com a nossa maravilhosa Daiane Rico, com você. Obrigada, Lúcia. Bom dia. Sejam todas bem-vindas a mais esse dia que o Senhor preparou para nós, para que nós pudéssemos nos alegrar nele e fazer esse dia florescer, esse dia frutificar. Vamos falar de resiliência no empreendedorismo. E esse é um pré-requisito, né, do currículo do empreendedor, ser resiliente. E essa resiliência emocional, levando para o nosso âmbito espiritual, né, colocando Jesus no nosso empreendimento, essa resiliência, ela vem dos céus, porque muitas vezes, se depender da nossa carne, da nossa estrutura, ela fica um pouco escassa, né? E a resiliência, ela é a habilidade, né? Resiliência emocional é a habilidade de que nos permite se recuperar depois de um baque, depois de um susto, depois de uma situação que foi tão desafiadora. E é uma plasticidade, é como se você se tornasse quase um super-herói por passar por uma determinada situação e conseguir extrair daquela situação o que é melhor, né? E tomar aquele desafio, tomar dali o aprendizado e aplicar na sua vida. E ser empreendedor é imprescindível. É imprescindível porque quantos desafios a gente passa, não é? Principalmente, assim, eu acredito, assim, que o ramo mais comum de empreender é o de vendas. Quantas pessoas, às vezes, já nos deram calote, né? Quantas pessoas já pode pedir aquele produto para mim? E quando chegou no dia, o produto estava lá disponível, seu boleto esperando a entrada do cliente, e isso não aconteceu. E você teve que chorar as pitangas que tinha que chorar, mas dali a pouco já resolver o que precisava ser resolvido. E dali, tenho certeza que você já tirou uma, uma lição. Entrada, assina o contrato. Algo, né, aquela situação desafiadora, fez virar a chave dentro da sua mente para agir de forma diferente. E no empreendedorismo nós vamos passar por desafios e eles são inevitáveis. Eles vão acontecer. E como que a gente precisa, né, de ter essa sabedoria, de ter esse cuidado, né, para estar buscando, né, sempre se fortalecer no Senhor, porque Ele é dele que vem a nossa força. E essa capacidade vem dele, principalmente quando a gente coloca Ele nas nossas vidas, vem dele, porque de nós mesmos nós não temos. E a fidelidade de Deus é quem nos segura quando tudo desmorona. E aí eu quero trazer um versículo, né, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando as coisas estão desafiadoras, tem horas que só palavra mesmo, porque nem orar a gente consegue, mas recitar a palavra de Deus traz auxílio, traz conforto. E com ele nós entendemos que os fracassos não são o fim, mas são oportunidades de aprender, crescer, renovar as esperanças e amadurecer.
Fortalecer a resiliência emocional é uma capacidade que você já tem. Só é necessário que nós tenhamos mais recursos para ela. Buscamos no Senhor mais recursos para ela se tornar mais forte, mais sólida, quando os desafios acontecerem. E fortalecer é justamente isso, transformar cada dificuldade, cada desafio em um aprendizado. E não ficar sentada na cadeira do vitimismo, como diz a Ju, e ficar chorando as pitangas, né? E aqui eu tenho certeza que cada uma já passou por um desafio, já passou por uma situação que, como diz o ditado, né? Queria chorar, mas não deu tempo. Teve que, no meio do processo, se refazendo. E quando nós colocamos o Senhor na frente do nosso empreendimento, as coisas começam a... são diferentes. Esse que é o ponto que eu quero chegar. A situação é diferente. Tudo que acontece com a gente procura ter um olhar diferenciado. Quando as clientes estão ficando escassas, né? Quando por algum motivo está acontecendo, será que é algo que eu preciso melhorar em mim? Ou é um momento financeiro, né, da nossa região? Será que é algo que eu preciso mudar no meu trabalho, na minha maneira de lidar, né? Ou as eventualidades da vida? De cada desafio nós podemos, né, extrair lições, coisas boas. E eu tenho aqui algumas sugestões para você. Reconheça cada desafio, reconheça que cada desafio tem um propósito. Aí eu trago um versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Todas. Não é só as coisas boas. Não é só os clientes bons. Tem aqueles desafiadores também que vêm para forjar o seu caráter, forjar a sua habilidade de conseguir resolver problemas maiores. Permita-se sentir quando as coisas não acontecerem tão bem. Se permita sentir aquilo que está acontecendo dentro de você. Não ignore esses sentimentos. Porém, não desanime. Eles vão passar. E nós não vivemos pelo que sentimos ou pelo que vemos, mas nós vivemos pela certeza de que Deus é conosco e vai cuidar de cada detalhe. E Ele nos socorre. Salmos diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E esse socorro, esse auxílio, ele é bem presente na hora da angústia. Você pode tirar 2 minutos, ir ao banheiro e fazer uma oração. Você pode pedir para respirar 2 minutos e se conectar com os céus, que é dele que vem o socorro. E quantas vezes outrora a gente agia na força do nosso braço, na nossa impulsividade, e deixava esse recurso de lado, que sempre teve disponível. Mas por falta de habilidade, de amadurecimento, a gente não utilizava ele. Os desafios, eles são degraus. Nenhum desafio que vem até você é para te derrubar, para te parar, e isso é em qualquer área da vida. Emocional, sentimental, familiar, profissional, não é. Nenhum desafio é para te derrubar. Quando o teu alvo, ele é muito claro, você sempre vai ver que é um degrau para você amadurecer, e quando você chegar lá na frente, você vai entender que todas as coisas cooperaram para o teu processo. E é de glória em glória que nós vamos crescendo. É de desafio em desafio resolvido
que nós vamos nos tornando melhores, mais fortes. E tenha esperança em Deus. E o que é essa esperança? É a firme convicção das coisas que não se veem. Porque se eu estou vendo algo, isso não é esperança. Mas esperança é você crer naquilo que você não está vendo. E você já profetiza que coisas boas vão acontecer. Isso é esperança. E você profetiza em nome de quem? Em nome de Jesus. Que Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado fiel. Tenha esperança em Deus. Ele sabe os planos que tem para nós. Planos de paz, planos de bem, planos para nos dar um futuro de paz, planos para fazer o nosso negócio crescer, para fazer o nosso negócio amadurecer. Então, tenha muito claro o que você quer. Tenha o seu objetivo muito bem detalhado diante do Senhor, para que Ele possa fazer os ajustes que forem necessários. E a cada desafio que acontecer, que aparecer, você tenha a percepção, né, para ver como uma oportunidade para fazer coisas melhores, coisas maiores, coisas grandiosas. Porque o Senhor, Ele é conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós poderíamos fazer essa palavra do café só com versículos da Bíblia, não sair nada de mim. Porque a palavra de Deus, ela é recurso fiel. Ela é recurso fiel. E o nosso exercício prático diz assim: identifique o obstáculo, liste as lições que você pode aprender com ele e ore a Deus para que ele lhe fortaleça e abra os seus olhos para que você possa ver tudo que você pode aprender com esse desafio, com essas situações. E mantenha sempre essa lista por perto, para quando o seu coraçãozinho ficar meio que balançado, você possa olhar para aquilo que é concreto, para aquilo que está no papel e ver tudo que o Senhor já fez por você, tudo que você já alcançou até aqui, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Meninas, agora eu quero colocar aqui para vocês a nossa oração, que diz assim: Senhor Deus, Tu és bom e cheio de compaixão para comigo. Nos momentos difíceis, ajuda-me. Ajuda-me a me lembrar que não estou sozinho e que Tu és meu refúgio e força. Fortalece minha resiliência emocional para que eu possa enfrentar os desafios com fé, esperança e coragem. Ensina-me a aprender com cada obstáculo e a confiar que o Teu cuidado é constante. Em nome de Jesus. Amém. A minha, a minha palavra foi bem breve, né? Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que o Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E Ele é acessível e disponível a todos nós, a todas nós. Então, não importa o problema que você esteja passando, seja profissional, emocional, espiritual, o Senhor tem conforto, o Senhor tem auxílio. O que acontece é que às vezes a gente está com tantas vozes na nossa cabeça ecoando que a gente não consegue discernir a voz do Mestre, quando ele está dando a orientação e o caminho certo.
para que nós possamos trilhar. E diante dessa palavra de resiliência, alguma se identificou? Gostaria de complementar com algo, algum comentário? Estou aqui aberta aos complementos. Amém. Daí que palavra poderosa, né? E é fundamental, imprescindível essa confiança no Senhor. Não tem como se manter resiliente em algo se você não tiver esse suporte diferenciado, essa cobertura especial que é o Senhor. Porque os momentos de dúvida, os momentos de será que isso é para mim? Será que eu estou no caminho certo? Sempre vai vir. Eu acho que toda pessoa que empreende passa por isso em algum momento. Essa reflexão mais profunda. Será que estou no caminho certo? Eu até ouvi algo de uma pessoa que é mentora e de repente surgiu algumas oportunidades de CLT, e aí ela me veio com essa pergunta. Será que isso não está me tirando do meu foco, do meu objetivo principal? Mas nesse momento eu tenho a necessidade, e ela ficou olhando para a oportunidade também, enfim. Então, quando você está nessa conexão com o Senhor, essa certeza vem, né? Essa certeza vem, esse renovar das forças vem. Por isso que é importante você ter acesso a esse recurso sobrenatural, né? Pode ser lançado mão para se fortalecer na caminhada, porque não é simples, é desafiador empreender. E em algum momento vai vir esse sentimento. E principalmente quando os resultados não estão de acordo com aquilo que você planejou, mas faz parte do processo. Nenhum empreendedor, ele é raríssimo, né? Iniciou e decolou de uma forma exponencial de uma primeira tentativa. Às vezes vem de um processo de aprendizado, de erros e acertos bem longo para poder ajustar e nunca mais cair. Então, faz parte aí do processo de aprendizado e de crescimento. Agora, a pessoa tem que estar disposta, né, e abrir os olhos para entender isso, para compreender, para não desanimar no primeiro desafio, não abandonar. Quando a gente olha para esse empreendedor, que ele tem os eternos recomeços, é totalmente o contrário do que nós estamos falando aqui. Aquela pessoa que sempre está recomeçando, em áreas totalmente diferentes, né? A Tâmara não está aqui, mas ela sempre relata que o pai dela fazia muito isso, em áreas totalmente diferentes, vender panela, trabalhar com ensino, trabalhar com serraria, então mostrava aí uma instabilidade dentro do que realmente buscava, dentro do emocional, dentro do, enfim, do espiritual, e acabava tentando fazer várias coisas sem persistência, sem consistência. Então, quando nós temos esse direcionamento do Senhor, as coisas mudam, né? Por mais que não aconteçam na velocidade que a gente imagina, mas é um processo progressivo, sim. Vai empilhando resultados, né, até alcançar aquilo ali que você busca realmente.